Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma peça bem bacana e bem fácil de fazer e que você usa muito pouco material. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Os materiais de hoje que nós vamos precisar são bem poucos. Nós vamos precisar de 2 tecidos iguais, ou se você quiser fazer bem colorido, também pode, de 14 centímetros por 23 centímetros. Então, este e este são do mesmo tamanho, só que em um deles eu vou medir o centro, diminuir 5 centímetros para posicionar a minha etiqueta. Nós vamos precisar de um outro tecido que seja composê com esses tecidos de 23 centímetros por 11 centímetros, 20 centímetros de zíper, um pedacinho de fitinha e um pingente, e um pedaço de 23 centímetros por 32 centímetros num tecido para o forro e na manta. A manta da sua preferência. A primeira coisa que a gente vai fazer é unir este tecido neste e este neste desta maneira. A minha etiqueta tem que estar de frente para esta parte de tecido aqui. Agora é hora de fazer os ajustes nessa peça. Eu sempre passo a medida um pouquinho maior porque vai ter diferença entre um pé de máquina e outro. Eu tenho que deixar esta parte do mesmo tamanho dessa e tem que estar centralizada. Então, anote essa dica que é muito importante. Eu vou fazer esta costura casar com esta costura desta maneira, colocando uma certinho contra a outra. Bem certinho eu vou casar as costuras para achar bem o centro dessa peça. E daí eu só preciso vincar essa parte central, desta maneira. Feito isso, eu vou pegar a parte que eu tinha cortado do forro e também vou vincar para achar o centro. Agora é só colocar centro com centro. E eu sei que eu tenho que tirar fora aquele pedaço de cada lado. Vou pegar minha manta e vou posicionar minha parte externa sobre a manta. E vou passar um zigue-zague em toda a volta, bem na beiradinha, para deixar bem presa a minha manta, porque essa peça não vai ter quilting. Se você preferir, você pode fazer um quilting nessa peça. Ok, agora eu vou reservar essas duas partes, porque eu vou mexer um pouquinho no zíper. O zíper que eu estou usando é um zíper de 20 centímetros e tem esse terminalzinho, e do lado de cá tem esses dois terminaizinhos. Eu simplesmente vim e retirei essas duas partes, porque eu gosto de trabalhar sem essas partezinhas metálicas. E eu preciso dar acabamento. Eu viro pelo avesso, eu pus um pedacinho de dupla face bem pequenininho dos dois lados de cá e dos dois lados de lá, para a parte onde eu quero finalizar. Aqui estava o meu terminalzinho e eu vou simplesmente dobrar desta maneira, formando um triângulo. Formando esse pequeno triângulozinho. E eu vou fazer a mesma coisa com o lado de cá. Note que aqui tem um pedacinho de dupla face, a dupla face de papelaria mesmo. É só eu puxar minha partezinha para cá e puxar para cá. É claro que quando eu faço isso, essa parte é maior. Então, eu vou colar e daí eu vou cortar esse excesso aqui. Eu já tinha cortado o excesso das 4 pontinhas. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o centro do zíper. O zíper a gente nunca deve fazer pique, a gente deve fazer marcações, porque corre o risco de desfiar esse zíper e depois você acabar perdendo a sua peça. Então, apenas dobre e faça a marcação para marcar exatamente onde é o centro do teu zíper. E agora nós vamos vir e vamos colocar direito do zíper com o direito da peça, da parte externa. Primeiro eu vou posicionar o zíper. E agora eu vou para minha máquina passar uma costura. Agora eu vou vir com o meu forro, vou colocar direito com direito e vou colocar o zíper do lado de cá.
Então, aqui está a costura do zíper feita. Agora, eu vou desvirar, assentar bem essa costura e vou fazer uma costura de pesponto aqui bem na beiradinha. Então, ficou um ponto largo, um ponto de pesponto bem bonito. Sua peça está assim. Nós vamos trazer agora a parte da frente lá certinho com o zíper. Lembra que a gente tinha feito um pequeno pique aqui? Coincidir com o centro, somente a parte externa. Se por um acaso você ainda tem alguma dúvida de como colocar zíper em suas peças, vai aparecer um link aqui em cima onde eu ensino detalhadamente como fazer cada etapa da colocação do zíper. Também explico por que alguns pezinhos de zíper têm duas posições para você encaixar na sua máquina. Então assista, porque é muito bacana você tirar essa dúvida. Tem muitas pessoas que têm esse pezinho e nem sabem para que serve. Então aproveita e dá uma olhadinha nesse vídeo também. Mas antes, termina de assistir essa aula. E se você tá gostando desse vídeo, já dá o teu joinha e compartilha com as amigas, porque como eu sempre digo, costurar junto é sempre mais divertido. E agora eu vou costurar. Então, aqui eu fiz aquela primeira costura, prendendo somente a parte externa. A parte do forro tá solta. E agora vem o pulo do gato bem legal dessa peça. Eu vou trazer meu forro para lá, coincidindo o centro com o centro, da mesma maneira que eu fiz do outro lado. Porém, na hora de costurar, eu vou costurar deixando uma abertura aqui nessa parte central. Então, eu vou costurar aquela ponta e dar retrocesso, costurar esta ponta e dar retrocesso, deixando esta abertura, que é por aqui que eu vou finalizar a minha peça. Você pode até fazer uma marcação para lembrar que aquela parte você não vai costurar. Aqui é legal você jogar o zíper para aquela parte onde você não vai costurar, para o centro da sua peça. Esta parte do forro que eu vou alinhar centro com centro e vou costurar somente a extremidade dela, lembrando que a pontinha do teu zíper está viradinha ali, ó. Quando você costurou essa primeira parte, você deu aquela viradinha na pontinha. E agora eu vou costurar dando retrocesso no início e aqui no final da minha marcação. Então, sua peça ficou assim. Essa parte costurada, porém esse pedaço está aberto. Agora, nós vamos desvirar esta peça. E nós vamos virar, deixar ela pelo avesso por enquanto. Então, um lado já está rebatida toda a minha costura. O outro lado ainda não. Então, primeiro eu vou vincar aqui certinho na posição onde ela deve ficar. Então, eu marquei com alfinete para saber a parte que ficou aberta. Já tá bem passado a ferro vincado aqui, agora eu vou desvirar novamente. E eu vou pespontar somente esta parte e esta parte. Então, o que que eu fiz? Eu costurei até aquele alfinete que eu tinha colocado. Cortei com uma sobra, vou puxar esse fio para cima para formar aquela argolinha ali, que é o fio de baixo. Vou trazer o fio de baixo, vou dar um duplo nó e vou esconder esse meu fio. A hora que eu dei o duplo nó, eu vou pôr esse fio numa agulha e vou esconder lá para dentro. Fazendo isso, eu não tenho fio nem pro lado de cá e nem pro lado de cá. Basta eu entrar com a agulha bem onde eu dei o nozinho e correr por entre a fibra, sem sair pro lado de cá, somente do lado superior. Daí eu saio em qualquer lugar e corto fora esse fio. Agora eu preciso fazer a mesma coisa, pespontar o lado de cá, esse pedaço aqui. Vou com a minha agulha bem aonde o fio saiu, vou correr lá para dentro, checando para ver se eu não passei a agulha para outro lado, e daí sim eu puxo e posso arrematar esse fio bem rente, que ele vai sempre ficar escondido ali entre a trama do tecido.
Quando eu viro essa peça do lado avesso, um lado ela está totalmente costurada e pespontada e o outro lado ela está aberta, porque é por aqui que eu vou desvirar a minha peça. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar uns pontinhos aqui para não correr o risco desse zíper abrir neste lado. Então eu vim e fiz uns pontinhos ali para prender esse zíper e ele não correr o risco de abrir. Agora eu vou desvirar essa minha peça aqui pela lateral. Prender aqui esta lateral toda, encaixando certinho aqui e me preocupando dessas duas costuras encaixarem certinho também. E agora eu vou passar uma costura nessa lateral e naquela lateral. Então aqui está a minha peça. Eu fiz sem dar retrocesso nem aqui, porém eu dei retrocesso nessa parte central para deixar bem firme. Agora eu vou marcar uma caixinha de leite de 2 centímetros a partir da minha costura. Agora eu vou para minha máquina e vou dar retrocesso nessas 4 partes para dar um reforço e vou fechar a minha caixinha de leite. A tua preocupação na hora de fazer as caixinhas de leite é que você tombe as costuras sempre para o mesmo lado, ou seja, se você tombou para cá, o lado de cá você vai tombar para cá também. Então este lado também, se você tombou para cima, essa tem que ser tombada para cima. Agora é só você ir naquele lado que estava aberto e desvirar a tua necessaire. Notem que como a gente casou costura aqui tem que estar certinho. As caixinhas de leite ficam perfeitinhas. O outro lado também tá casado certinho. Aqui dentro a caixinha de leite tá embutida, porque a gente fez daquela maneira. E a única coisa que a gente precisa fazer agora é alinhar certinho aqui e terminar de rebater essa costura. Já pesquei o fio de baixo para cima. Vou alinhar bem. Puxar para cá, eu desvirei pelo avesso a bolsinha porque eu quero costurar olhando o lado direito, então é mais fácil eu puxar para cá e ir costurando aqui. Lembrando de checar se está alinhado ali atrás do forro e agora é só costurar devagar. Chegando ali na parte que eu já tinha costurado, eu levanto e deixo com uma folga também para poder fazer o acabamento deste fio aqui. Então basta eu puxar o fio de cima para trazer o último fio para baixo, o de baixo para cima. Vou dar um nozinho, o de cima com o fio de baixo e vou esconder esse fio. Ele vai ficar totalmente embutido e esse nó vai fazer com que essa costura não se desfaça depois. Então ficou assim a parte externa, a que eu fechei agora, e a parte interna ficou assim. Se eu virar minha bolsinha pelo avesso, ela fica totalmente acabada. Da mesma maneira que o lado direito estava bem acabado, o lado do avesso é totalmente embutido. E o pingente e a fitinha é se você quiser dar um charme a mais na sua peça. E aqui está a necessaire prontinha, com a toalhinha que é composê. E daí, gostou da aula de hoje? Eu espero que tenha tido alguma dica nova que você tenha aproveitado e escrito no seu caderninho de anotações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E aproveita e assiste este vídeo porque eu tenho certeza que você também vai gostar.